Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, nessa casa de amor e de caridade, em torno das reflexões do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos vocês que compõem essa instituição, esse trabalho, e a todos vocês que nos acompanham. Vamos juntos nas reflexões de hoje, permitindo que iniciemos com a prece para fazermos esta comunhão pessoal com a espiritualidade maior. Querido amigo de todas as horas, a tua presença nos inebria, nos envolve e nos conforta. Obrigada, Senhor, por ser o caminho para a verdade e a vida. Obrigada por ser a luz do mundo. Obrigada por ser o amor que se expressa sempre, em cada oportunidade da nossa existência. Obrigada por não desistir de nós, em termos diversas oportunidades de labor, de serviço, de reflexão, de arrependimento, de perdão, de compreensão. Somos imensamente gratos, Senhor. Fica conosco, envolvendo este momento que é de reflexão, porque são momentos que nós nos munimos do estudo, do aprofundamento, para no dia a dia, diante das circunstâncias, podermos rumar resolutos nas decisões que devemos abarcar, com precisão, com equanimidade, diante dos desafios da vida. Fica conosco, Mestre, permitindo que os seus mensageiros nos conduzam nesta comunhão de corações que se vinculam em nome de Ti. Assim seja. Para as nossas reflexões, temos hoje o capítulo 8º do livro Pelos Caminhos de Jesus, livro de autoria da benfeitora Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Esse capítulo 8º, ele está intitulado A Era do Amor. E eu fiquei refletindo sobre este título, A Era do Amor. O tempo, a cronologia, vai sendo dividida em vários aspectos, dentre eles a era. E adotarmos esta cronologia para vislumbrarmos a presença do amor entre nós é termos um olhar específico e especial sobre Jesus. Todas as suas palavras, todos os seus gestos, todos os seus comportamentos, eles giram em torno e vibram no mesmo compasso do máximo dos sentimentos, que é o amor. A cada ação, mesmo mais veemente, mesmo mais limitativa no sentido de trazer a educação, a sinalização das faltas, em todos os momentos. Jesus é amor e não há incoerência nas suas ações, não há despautérios, não há excessos. Há sempre uma proposta convite de que nós observemos os seus atos, os seus comportamentos, para de maneira semelhante, equivalente, darmos um curso
às nossas decisões, um direcionamento à nossa trajetória, ao caminho que estamos construindo, à percepção de vida que estamos caminhando, que estamos dedicando, que estamos observando. Então, a todo momento, Jesus repercute para nós como essa proposta convite, para que consigamos nos desvencilhar das situações que nos trazem amarras e empeços e conseguirmos avançar para a autoiluminação, para o autoesclarecimento, que se pauta na instrução, mas também na vivência prática, na atuação diante daquilo que vislumbramos teoricamente. Então, intitular este capítulo como a Era do Amor já nos abre uma perspectiva de que a benfeitora vai nos conduzir, vai falar um pouquinho para nós sobre o que é que Jesus efetivamente veio trazer aos nossos corações. A sua mensagem é clara. É da vivência do Evangelho para o alcance do reino dos céus nos nossos corações. A mensagem é cristalina. Sabemos que ela se resume, entre aspas, numa generalidade: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Essa é a sintonia do amor. Essa é a proposta que o amor nos traz para que a todo instante seja esta a base, o parâmetro, a percepção, para não permitirmos um amoldar em comportamentos que se repetem e são irrefletidos de nossa parte. Então, vislumbrarmos a era do amor é olharmos face a face Jesus e o seu Evangelho. É diante dele fazermos a pergunta daquele livro do pastor evangélico norte-americano: em teus passos, o que faria Jesus? Nas nossas circunstâncias do dia a dia, nas experiências que se sucedem no dia a dia, o que faria Jesus? Mas nós nos encontramos tão distante dele, distantes na linha da evolução, sem dúvida alguma. Mas ele veio ao mundo para nos servir de modelo e guia, para que soubéssemos o endereço que precisamos alcançar, direcionar, para que não ficássemos perdidos, como a ovelha perdida, como a dracma perdida, como o filho pródigo, mas que tivéssemos uma percepção clara, sem qualquer dúvida, do que se deve fazer para se encontrar a paz e a felicidade. Quais são os esforços que se devem empreender? Não ficamos abandonados, não ficamos desorientados, porque esta era do amor vem nos conduzir a palmilharmos com segurança esse caminho nas trilhas de Jesus. No livro Vidas Vazias, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 8º, intitulado Sob Qualquer Aspecto. No livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 8º, intitulado A Apelante Cananita. Na introdução do livro Luz do Mundo, também do Espírito Amélia Rodrigues. E nessa obra, Pelos Caminhos de Jesus, nesse capítulo 8º, intitulado A Era do Amor, as benfeitoras, nessas diversas obras, afirmam que Jesus
é a resposta dos céus aos apelos aflitivos da humanidade. E é interessante observarmos como elas repetem essa frase. Foram estas obras que até agora nós identificamos. Podem existir outras das benfeitoras que tragam essa nuance. Mas olha como elas insistem nisso. Elas repetem para que fique claro que Ele é a resposta a todos os questionamentos, as interrogações, as dúvidas, tudo que nós nutrimos como representatividade de uma aflição, de um desconhecimento, de uma ignorância, de tudo que a gente apresente a Deus como desafiador para nós, nós lançamos isto para a divindade e Ele nos concede Jesus. Jesus, a sua boa nova, mostrando-nos que qualquer que seja, qualquer, meus irmãos, qualquer uma, que seja a nossa dificuldade, ou entrave ou empecilho, conversemos com Jesus, perguntemos a Ele, aproximemo-nos mais dEle. Às vezes, nós nos achamos muito distantes de Jesus, como dissemos, por conta desse aspecto evolutivo, mas Ele está o tempo todo conosco. Façamos o exercício de, em qualquer momento, seja no momento de dor e desespero, ou seja no momento de tranquilidade e harmonia, alegria, qualquer que seja. Separemos-nos apenas 10 minutos. Concentremo-nos, fechemos os nossos olhos e digamos do íntimo da nossa alma: Senhor, como eu gostaria de vislumbrar a Tua realidade. Como eu gostaria, da mesma forma que nos tempos idos, diante daqueles primeiros cristãos, o Senhor se fazia presente fisicamente, para que eles pudessem ter força, ânimo, coragem, que todos esses estímulos fossem renovados. Como eu gostaria, Senhor, que para mim também o Senhor aparecesse. Façamos esse teste, meus irmãos. Fechemos os olhos, que não significam os olhos estes físicos no sentido de fecharmos e não enxergarmos nada, mas é fecharmos os olhos para os estímulos externos, mesmo que estejamos de olhos abertos, mas que nada que esteja externo nos provoque, nos cerceie a concentração, nos conduza de uma outra forma, nos aponte uma linha de interesse, um foco que seja divergente deste a que estamos nos predispondo no encontro com Jesus. Não vai demorar. E sob a nossa visão espiritual vai se delinear uma imagem, uma expressão linda da sua face, do seu olhar, dos seus aspectos de misericórdia, de amor, porque todas as vezes que Ele é chamado, Ele entende e percebe que é o momento em que nós estamos predispostos a percebermos a Sua presença contínua, porque Ele sempre está conosco. Mas Ele entende que aquela é a oportunidade que nós nos predispomos para estarmos com Ele. E de uma forma benevolente, única, magistral, Ele se faz presente. E perceber o delinear da tua face, a beleza dos seus gestos, nos conduzem em segurança, em fortaleza, para darmos continuidade aos desafios da vida.
nesta oportunidade, nós gostaríamos de compartilhar as descrições da benfeitora. Trata-se de um momento em que Jesus recebeu a visita de um fariseu que lhe conduz em sucessivos questionamentos, e são esses questionamentos que vamos analisar. Mas percebendo tanto a pergunta que vai transparecendo uma horizontalidade, perguntas que vão representando um olhar da materialidade, o foco na superficialidade, o olhar estreitado às relações na sua forma mais simples possível, no sentido de não adentrar os meandros, as especificidades das pessoas e dos acontecimentos, sem aprofundamento reflexivo, mas simplesmente perguntas que tentam trazer a Jesus aquilo que os fariseus sempre objetivavam, né? Que é colocar Jesus diante de perguntas ou de situações em que ele tinha de se desembaraçar. E caso isso não acontecesse, os fariseus estavam buscando as contradições, os ensinamentos equivocados ou contrapontos em relação ao que Jesus apresentava e a lei de Moisés. Como vemos lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Notícias Históricas, nós identificamos a descrição dos fariseus. Ali nós encontramos também os saduceus, os escribas, o conceito o significado de sinagoga, dos essênios, enfim, são as palavras, povos, seitas, comportamentos daquela época que o codificador nos traz nessa introdução da referida obra para nos elucidar estes costumes. Jesus, ele é atemporal, sua mensagem é atemporal, mas ele veio num tempo e espaço específicos. Então o codificador apresenta-nos essas realidades para que entendamos um pouquinho do comportamento. Então os fariseus tinham esse comportamento de serem disciplinadores ou de serem julgadores, mas do comportamento alheio, das ações alheias, enquanto que para si mesmo não existia esse mesmo rigor. Havia as licenças morais e as permissividades contradizendo e tendo o que hoje nós chamamos de comportamento farisaico, que significa indicar ações de uma determinada forma correta, basilar, indiscutível e exigente, mas no agir há uma licença moral, há o descompromisso, há a inobservância das próprias leis que são traçadas como conhecimento. Então destaca a benfeitora que, deixa eu só olhar o nome desse fariseu, é o Natan ben Assad, fariseu conhecido pela impiedade nos julgamentos, olha, e pela conduta excessivamente austera. Então, nesse momento, Jesus se encontrava em Cafarnaum, no meio da praça, e esse fariseu o busca arrogante e vem de uma forma áspera conduzir as perguntas. Fiquemos atentos, meus irmãos, como as perguntas são formuladas dentro dessa horizontalidade, como dizíamos, mas escutemos a beleza das respostas, que são na verticalidade. Parece um discurso entre a matéria e o espírito, nas suas expressões mais primitivas, matéria, no sentido de ignorância, não no sentido de primitivismo dos reinos, nada disso, mas da condição moral. Parece um olhar terra a terra, como se diz de forma mais usual, parece um comportamento terra a terra, em que a resposta conduz à verticalidade, a dizer assim, olha,
não é sob este prisma, não é diante deste olhar. Percebe a sutileza, olha nas entrelinhas, olha a profundidade, amplia a capacidade perceptiva, amplia a capacidade reflexiva, olha além, percebe qual é o objetivo da comunhão, enfim. Jesus traz esta ascensão nas respostas. Então vamos acompanhar esse diálogo, trazendo apenas algumas perguntas, algumas respostas, para que a gente possa perceber a nuance do significado dessa era de amor e por que a era do amor que Jesus veio trazer. Natan Ben Assad pergunta: tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em quaisquer circunstâncias e a todas as pessoas? Jesus responde: sim, do contrário, não é legítimo o amor. Eu achei fascinante, porque não existe meio amor. Não existe o amor sob condições. Ou é amor ou não é amor. Não existe estas especificidades. Ou é ou não é. Então não seria legítimo. Se assim não fosse, não seria legítimo. Do contrário, não é legítimo o amor, que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior, que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Eu preferi ler estas palavras porque nós sabemos o quanto a benfeitora ela é fiel às anotações aprendidas dos estudos do plano espiritual, que ela realizou e especializou-se, das entrevistas que ela realizou com estas individualidades que testemunharam o momento com Jesus, as suas percepções e até mesmo o que ficou gravado nesta história espiritual. E é uma oportunidade de ouvirmos as suas palavras, de refletirmos sobre elas e percebermos sempre o quão Jesus é profundo e vai no âmago de nós, tocando-nos profundamente, para que nós despertemos. Então olha o que ele diz. A pergunta é sem qualquer circunstância de sim. Senão não seria legítimo amor se ele se circunscrevesse a situações ou a pessoas, porque seria um amor sob condições. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como o ar, que a tudo e a todos vitaliza. O ar é vida. E o amor ser comparado ao ar, nessa figura que Jesus utiliza, é percebermos que não conseguimos viver sem o amor. E por isso não há condições de tempo, de espaço, de lugar, de pessoas, de circunstâncias. Simplesmente é sim uma necessidade apresentarmos o amor e o perdão. Vejamos que ele pergunta, a pergunta é o amor irrestrito e o perdão incessante. E Jesus responde com amor, porque até mesmo o perdão, ou qualquer nuance de virtude, de aperfeiçoamento, redunda e está sob as teias do amor. Quando encontramos a questão 886 do Livro dos Espíritos, em que a pergunta é sobre a caridade, qual o conceito de caridade conforme entendia Jesus, e a resposta dos Espíritos nos traz a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, encontramos nessa resposta, que se refere à caridade, uma resposta em nome do amor. Por quê? Porque a caridade é o amor em movimento. Então, se agir de acordo com a caridade é realizar o verbo amar, é conjugar o verbo amar, está dentro do amor a percepção e a vivência, o sentimento da benevolência, da indulgência e do perdão. Natan Ben Assad nos traz um outro questionamento.
Vejamos a cadência das perguntas. Mesmo aqueles que fomentam o ódio, que se tornam execrandos pelos crimes que perpetram? Jesus disse que era incondicional, mas ele insiste. Mesmo para com estes? Jesus responde pacientemente, sem dúvida. A todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados. Carecendo da terapia do amor, vem Jesus de novo com amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se então cidadãos úteis ao conjunto social. Também eles, e sob qualquer aspecto. Percebamos que Jesus coloca enfermos e necessitados, que somos todos nós, numa tentativa de sensibilizar e de perceber qual seria a ação, qual é o movimento do cristão, o que é que ele vem nos apresentar como exercício do amor. Amor não é unicamente falar sobre, não é unicamente ter palavras belas que buscam suscitar intelectualmente a percepção do amor. Tudo isso é muito válido e é estímulo a uma instrução, a uma intelectualidade, mas que tem um propósito de serviço. É servir para forjar em nós a percepção comportamental em torno do amor, para que passemos aos poucos a pensarmos no amor, a falarmos e a agirmos tudo em vibração e constância no amor. Então Jesus traz aqui, mais uma vez na sua resposta, a necessidade, principalmente para estes, não falharam? Principalmente para estes, é a necessidade da experiência do amor. E o criminoso insensível retrucou com faces congestionada pela cólera surda que o dominava. Então, olha o estado de espírito do Natan, como é que ele está se movimentando, como é que ele está emocionalmente para esse contexto. Jesus responde, já percebendo o interesse, a nuance, o objetivo a que se desejava alcançar. Justiçar não significa punir, revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, de educação do rével para a vida digna. Justiçar, realizar a justiça, não é punir, revidar com o mal que foi feito, tripudiar sobre as misérias e ulcerações morais. Jesus adentra o conceito de justiça, que o Livro dos Espíritos também nos traz, explicando-nos que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Nós temos direito ao amor, ao perdão, à misericórdia, porque são bênçãos que o próprio Deus nos concede. E que é o nosso desafio de alcance aqui nas relações íntimas e pessoais. Para que não nos percamos, nem nos apartemos da essência. Justiça é propiciar a oportunidade da reparação da educação. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, quando há um crime cometido, seja de qualquer ordem, sob qualquer nuance, amar, justiçar, fazer a justiça é conceder ao outro uma nova oportunidade. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora. Adicionados a essa causa, há os fatores sociais, econômicos e emocionais que fomentam a alucinação
a desbordar no crime e na delinquência. Percebamos, meus irmãos, que a pergunta de Natan é sempre pelo outro e a resposta de Jesus é sempre pelo eu de cada um de nós. Jesus está convidando Natan nas respostas e a todos nós que estamos lendo e refletindo estas palavras a olharmos para nós mesmos e identificarmos o quanto nós também somos enfermos, o quanto nós violamos as leis divinas e diante dessa violação, o que é que mais nós queremos? Misericórdia, uma nova oportunidade, um novo ensejo para um recomeço. Deus age como para conosco? Oportunidades sucessivas num calendário que nós aqui observamos da materialidade, mas que é da vida imortal. Sempre há oportunidade dentro das existências, dentro desta experiência reencarnatória, e ainda quando desencarnamos, oportunidades no plano espiritual e ainda oportunidades de aqui voltarmos, desenvolvendo-nos sempre nesse processo de educação, que é um processo de reparação, que é um processo de libertação, que é um processo de amor. Então Jesus convida Natan e a todos nós para que nas suas respostas nós reflitamos sobre nós mesmos. Porque Natan está perguntando do outro e estas perguntas nós também fazemos. A sociedade também faz. E aqui a benfeitora nos traz a oportunidade de ouvirmos as respostas de Jesus a estas perquirições usuais do nosso dia a dia, onde nós nos arvoramos para apontar, para julgar, para criticar, enquanto que deveríamos não perder tempo para conosco mesmos. E ao invés de, diante das nossas faltas, justificarmos as nossas escolhas, termos uma honradez reflexiva, admitindo as nossas faltas, percebendo quais são os caminhos que precisamos empreender, o que nos falta fazer para esse processo de melhoramento, que é um processo de educação. Ele continua, Natan segue, mesmo diante desse convite, ele não consegue enxergar e ele permanece com a altivez farisaica da dominação dos costumes mais exigentes sobre as pessoas sem que ele mesmo tenha um comprometimento para a realização. Diz Natan, não será justo então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente, a lei de Talião, daquele que desgraçou outrem, roubando-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? Vejamos que as perguntas de Natan são atuais e o quanto elas repercutem nos dias de hoje. Quando ouvimos no noticiário alguma pessoa que desviou da conduta das leis da terra e que cometeu um crime, muitos nos arvoramos em perguntas como esta. Porque ainda se defende muito o olho por olho, dente por dente. Fazer com que o outro experimente aquilo que ele fez experimentar. Fazer com que o outro viva o cerceamento que ele provocou na outra pessoa. Ainda hoje, se vislumbra alguém que retirou a vida de uma outra pessoa, dilapidou o patrimônio, ainda se tem dificuldade de observar com amor casos como este. Resposta de Jesus. A lei de amor procede do Pai. Vocês percebem, meus irmãos, que em todas as respostas, sem exceção, ele coloca o amor em todas. A lei de amor procede do Pai. Causa incausada do universo, que estabelece o equilíbrio
das leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmos. Punir, volta Jesus, é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade, graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. Jesus parte do pressuposto de algo incrível. Jesus está colocando que aquele que julga deveria ser desprovido das faltas, do próprio ódio, porque teve circunstâncias ou fatores sociais, econômicos e emocionais diferentes e não se predispôs ao crime, mas se predispôs a estar em nome da justiça. Então, mais ainda, este que está na postura de julgador deveria, em nome da sociedade, estar sadio emocionalmente e equilibrado nas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso, a fim de promover para aquele ente que se desgarra o retorno ao rebanho. Vejamos que é o que Deus faz conosco. Nós nos desgarramos do rebanho nos nossos crimes, nas nossas ações pessoais, nas nossas escolhas equivocadas, nos nossos comprometimentos criminosos e adentramos a marginalização, que é o apartar-se do rebanho. Aqueles que estão no rebanho, que permaneceram nas ações das leis naturais, na lei do amor, ou na sociedade, nas leis da sociedade, não deve agir como criminoso, porque se ele age como criminoso, ele também está se apartando do rebanho. Ele também está se marginalizando, vivendo à margem. Então, notemos que há uma nuance material e espiritual na resposta. Material, o juiz togado, o juiz responsável por presidir aos processos e às atuações jurídicas na sociedade. Mas o juiz, nós, mundo íntimo, que nos arvoramos para o julgamento de alguém que foi surpreendido em adultério da lei, adulterar a lei. E diante da constatação do adultério alheio, tomamo-nos de pedras para lançarmos contra aquele cujo crime ficou evidente e às claras, a nossa justiça, que em verdade é uma vingança, onde nós lançamos as pedras, atiramos contra o outro, para, no pensar superficial, nós julguemos o outro pelo crime, mas em verdade é o extravasar íntimo das nossas próprias vergonhas, chamando e focando e atendendo e destacando as faltas do outro para que os erros do outro fiquem em evidência, enquanto os nossos permanecem acobertados, disfarçados, com alegorias, com polidez da educação, com as possibilidades de não se ser julgado pelo pensamento, de não se ser avaliado pelo pensamento. E quantos crimes nós cometemos pelo pensamento. Somente o ódio é vingador. E como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. E aí vem a pergunta, que naturalmente ia redundar nisso. Percebamos que ele começa perguntando sobre o amor irrestrito e o perdão incessante em todas as circunstâncias. Depois, diante da resposta de Jesus pelo amor, ele diz, mesmo para aqueles que fomentam o ódio e realizam execrando os crimes. Aí Jesus responde em torno do amor, ele diz, mesmo para o criminoso insensível, mesmo para eles. E Jesus responde com o amor e ele insiste
vai ser justo, é justo isso, essa atitude diante daquele que rouba a vida ou dilapida o patrimônio alheio? E Jesus novamente traz o amor, e aí é inevitável que venha essa pergunta. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Olha a pergunta, e é muito boa essa pergunta, porque Natan, ele está sendo conduzido de forma profunda e está fugindo da percepção que Jesus traz para ele. É óbvio que Jesus não está falando disto. Jesus não está falando de que a pessoa que cometeu os crimes no contexto da sociedade, as pessoas que violaram as leis, que elas não devem estar jungidas a estas leis. Jesus não está defendendo isto. Mas é confortável Natan trazer essa reflexão, porque isto continua desfocando o objetivo central, que é o eu. Continua e na pergunta tem a carga de, então se é assim, não se age dessa forma com ninguém, é para deixar impune, como se estivesse questionando a lei que é de amor, da qual ele não entende, a qual ele não entende. E não consegue perceber a profundidade que ela se expressa. Então é natural. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele siga na sua carreira destrutiva? Responde Jesus. Não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente, portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. Jesus não estava fazendo nenhuma alusão às pessoas que cometem crime devem ficar soltas, sem o olhar da justiça dos homens, de forma alguma. Ele apenas está nos transmitindo como sempre deve ser este olhar, isento das paixões, que nos levam à vingança, que nos levam aos julgamentos injustos, porque agimos com impiedade, porque agimos com descompasso e excesso de atitudes, fazendo com que não entendamos qual é essa linguagem que ele está nos propondo. E olhando fixamente o inquiridor, com doçura mesclada de sabedoria, o mestre tentou encerrar a entrevista dizendo, e aí vêm as reflexões do mestre, mas antes disso, só esse destaque de Jesus, da técnica do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente. O doente a gente também afasta da sociedade, para que ele possa se recuperar. Então Jesus traz um prisma, não de infrator, mas de enfermo. E é a forma como ele nos olha. Ele não nos olha como infratores, mas como enfermos. O convite o tempo todo é para que na era do amor olhemos aqueles que de alguma forma se comprometem diante das leis como enfermos e não como infratores. Porque muda a perspectiva, muda o ponto de vista, a forma de enxergar. E também mudam as ações, as atitudes. Então, já caminhando para a conclusão do nosso encontro, Jesus, tomando da palavra, traz-nos as elucidações profundas e conclusivas. Matar o assassino não constitui, não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos, que é a lei de Talião, ou as mãos ao ladrão, não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador, de forma alguma, repara os males que a acusação falsa causou ao outro. Jesus está nos dizendo, o que a gente quer? Não é a vítima de volta, o produto do furto, que a acusação não tivesse aquela repercussão. Recuperemos a pessoa.
concedamos oportunidade para ela para fazer desaparecer estes aspectos. Óbvio que diante do homicídio isso não é possível. Mas é fazer com que esta pessoa que assim empreendeu-se nessa atitude criminosa, que vemos que é uma atitude enferma, ela possa reparar os males, se reconstruindo. Quando há vingança, não é só uma pessoa que morre, são duas pessoas. É a vítima e o algoz. Como se a morte pudesse ser solução. E ainda uma morte dessa forma, de vingança, num olhar vingativo, num olhar num olhar extremado de punição. Enquanto que o que recupera e repara é o amor. E Jesus diz, o amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho, com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. Texto perfeito, não é, meus irmãos? E Natan ainda pergunta. Vejamos o quanto isso o inquieta, porque ele é fariseu, dotado ao julgamento, à crítica, à avaliação do outro, e não o perscrutar de si mesmo. Em nenhum momento nas perguntas, ele está se colocando na condição de infrator da lei que ele é, infrator da lei do amor. Em nenhum momento ele se coloca sob este prisma, mas sempre sobre o prisma do julgador. E o perdão deverá ser sempre e constante, seja qual for o erro perpetrado? Vejamos que ele traz de volta o perdão que ele já tinha feito lá na primeira pergunta. E o está, de alguma forma, intrigando. Jesus responde, o dever é perdoar 70 vezes 7 vezes. Cada erro da criatura. Cada erro da criatura. A fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do Pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. A resposta de Jesus sobre o perdão ser 70 vezes 7 vezes para cada circunstância, para cada erro da criatura. Emmanuel também faz essa análise, dizendo que Jesus trouxe essas palavras para nos indicar isto. E é interessante que nós percebamos que o perdão, nós insistimos tanto na concessão, na necessidade de vivermos o perdão, é insistirmos tanto em nós também. É concedermos a oportunidade ao outro do ressoerguimento, mas é nos conceder a oportunidade do amor. Do amor ser o conteúdo decisório dos nossos pensamentos, palavras e atos. E ao invés de apresentarmos sempre a mesma face, face eivada de falhas, face eivada de comportamentos viciosos, face em que se repetem as mesmas circunstâncias insistentes em torno do egoísmo, do orgulho, apresentarmos a outra face. A face do amor, do Evangelho de Jesus, a face do perdão, da compreensão. E diz a benfeitora, já nos conduzindo para o encerramento, Natan ben Assad meneou a cabeça, arrogante, e lançando sobre o ombro parte do talite de orações, que lhe caía da cabeça ao longo das costas, bateu as sandálias no solo, levantando o pó, e retirou-se vociferando, sem querer entender a preciosa lição do amor. Como se nada tivesse acontecido, ou seja, não julgando, como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom de bondade na voz e gentileza nos atos,
Jesus prosseguiu explicando: o amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Diz a benfeitora, iniciava-se ali a era do amor sem limite, único antídoto contra o ódio, que remanesce nas paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar oportunamente à fraternidade e à paz nos dias do futuro. A era do amor, instaurada por Jesus, e que a proposta ele reitera todos os dias em nós. O convite incessante de visualizarmos a vida sobre este prisma, as oportunidades, sempre perguntando, como diz o Espírito Joana de Ângeles, perguntemos ao amor, que ele responde. Conversemos mais, estreitemos mais os nossos laços com Jesus, para que ele possa, dentro dessa comunhão, que agora parte de nós, respaldando, anuindo com o que ele a todo momento nos oferece, para que através desta união, deste esponsalício, destas núpcias entre a humanidade e o noivo celestial, que é Jesus, nós possamos entender as nuances do seu Evangelho, trazendo para a nossa vivência a excelência do amor, que o amor reine nos nossos corações, que ele se perpetue, que ele venha a reger as nossas ações, como diz o apóstolo Paulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a caridade, que a caridade governe as nossas ações, ela que é o amor em movimento, ela que nos conduz para a conjugação segura do verbo amar. Vamos orar. Querido Jesus, nós só temos a te agradecer pelas bênçãos do teu Evangelho sobre nós. Muito obrigada, Senhor, pela paz que as palavras da tua boa nova nos fazem experimentar. Porque ficamos envolvidos pela mensagem de amor que significa perdão, que significa reparação, que significa educação, que traz como significado uma nova oportunidade, sempre e constantemente, para nós, que porventura, diante do dia a dia e das escolhas da vida, nos equivocamos. Auxilia-nos, Senhor, a enxergarmos as nossas anfractuosidades, as nossas limitações. E a partir desta observação, que possamos nos sensibilizar em prol do nosso crescimento e do crescimento da coletividade, permitindo que o amor reine, atue, seja efetivo e verdadeiro, seja real e pujante, seja significativo e expressivo nos nossos pensamentos, palavras e atos. Abençoa este planeta, abençoa este momento que estamos experimentando, a todos que nos acompanham. Protege e envolve os trabalhadores desta casa de amor e de caridade. São os seus servidores, mestre, incansáveis, que nesta hora grave, eles nos apresentam a oportunidade de refletirmos juntos sobre o teu Evangelho de amor. Fica conosco sempre, Senhor. Gratidão imensa. Assim seja. Agradecemos imensamente por esta oportunidade de envolvimento, de comunhão, de parceria, de apoio mútuo
para que estes dias, estas horas desafiadoras, possam ser vencidas por nós em união, em vinculação, em harmonia. Agradecemos imensamente a todos vocês, a esta casa de trabalho, de amor, e até o nosso próximo encontro, até a nova oportunidade. Um abraço e que Jesus nos abençoe a todos.